Também quero fazer coro aqui às palavras de Vanessa Graziotins, a senadora do Amazonas, e parabenizar o governador Tião Viana do Acre, que foi acusado, julgado e foi inocentado. E isso é extraordinário para a política brasileira, independente de partido. Para as pessoas entenderem que tem os maus políticos, mas que tem os bons políticos, e que eu creio que é uma grande maioria. Eu gostaria de falar, senhor presidente, algumas palavras sobre as eleições e principalmente sobre a reforma política que nós estamos encaminhando para uma votação no dia 9 de novembro. Quero também de público, como o senador Paim já havia falado por mim, me solidarizar com os servidores que estão aqui na nossa galeria a respeito do não recebimento de seus salários. Nós, com certeza, o presidente Renan Calheiros não vai permitir que isso fique como está, mesmo porque a empresa tem recursos a receber desta casa. E eu gostaria, senhor presidente, de iniciar as minhas palavras a respeito do mérito do meu pronunciamento, parabenizando a Justiça Eleitoral do Brasil. A eficiência da Justiça Eleitoral nas eleições. De fato, o Brasil é um país copiado e invejado por todo mundo, quando nós vemos que tem países que ainda contam as urnas mão a mão, papel por papel. Nós temos um sistema eficiente e, acima de tudo, honesto, correto, sem fraude, e a velocidade com que o Brasil apura suas eleições é algo extraordinário. Fico pensando no tempo dos meus avós, bisavós, que as pessoas ainda trocavam urnas, roubavam urnas, trocavam voto dentro da urna, e hoje, graças a Deus, votou, está ali dentro, conta os votos e acabou. Então, eu quero parabenizar a Justiça Eleitoral, presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, pela eficiência das eleições de 2016. Mas, negativamente, eu gostaria de lamentar a quantidade de eleitores que não compareceram às urnas. São 25 milhões de eleitores, quase 18% do Brasil, por que não dizer quase 20% do Brasil? E aproveito para dizer isso, ao dizer isto, que eu sou a favor da não obrigatoriedade do voto. Eu acho que democracia tem que ser completa. Eu não posso ser democrático, deixar as pessoas livres para votar em quem quiser, mas eu também tenho que deixar as pessoas livres para votar e se quiserem votar, porque a ausência nas urnas significa, de certa forma, uma insatisfação com a classe política, uma insatisfação com o sistema político brasileiro, uma falta de interesse. Eu acho que faria com que os políticos tirassem mais rapidamente o pé do chão, como se diz lá no interior do meu estado. Tirar o pé do chão é dar velocidade e tentar mudar as coisas de como elas estão. Então, em São Paulo, para se ter uma ideia, o vitorioso em São Paulo, João Dória, prefeito João Dória, ele teve 3.085.000 votos. E nós tivemos lá em São Paulo 3.096.000 pessoas que não foram votar em São Paulo. Um pouquinho a mais do que o primeiro colocado na cidade de São Paulo. No Tocantins, por exemplo, 41.307 pessoas não quiseram votar de alguma forma. Ou não foram às urnas, ou votaram nulo, ou votaram em branco, com a total descrença na política, é o que nós observamos, e não por outros problemas. 41 mil votos em Palmas, senador Dário Berger, é a mesma quantidade de eleitores da cidade de Porto Nacional, que é a quarta cidade do meu estado, a cidade de Colinas, que é quase isso, também uma grande cidade no Tocantins, e quase os eleitores de Paraíso, que é a terceira cidade quarta cidade do estado, desculpa. Então, isso nos dá a dimensão do quantas palmenses deixaram de votar. Dizendo não aos candidatos, foram em torno de 23% a diferença entre os eleitores e aqueles que de alguma forma deixaram de votar. 23% dos palmenses ou foram nas urnas, disseram nulo, em branco, ou não foram até as urnas. E isso nós estamos observando um desejo muito grande por parte da população e incentivado por alguns espertalhões oportunistas, que eu sou o novo, eu sou a novidade, eu não sou político.
político, eu sou um gestor. Isso é uma piada, né? Dá vontade de rir. O candidato que venceu em Palmas já está indo à reeleição e o discurso dele é o mesmo. Não sou político, eu sou gestor, porque ele é um colombiano, é um estrangeiro. Então, ele nega a classe política e nós todos sabemos que nada acontece nas nossas vidas em termos de mudança significativa, em termos de legislação, que destina os rumos do país, sem a política. Então, quem se afasta da política dá espaço para os maus caráter entrar para a política, para os oportunistas. Então, entrou, candidatou, é político. Nós não podemos deixar de educar os nossos jovens e dizer que a política não é uma coisa ruim. Não é a política que faz o desonesto, não é a política que faz o ladrão, não é a política que faz o mau gestor. Nós é que elegemos, sem saber, sem conhecer, ladrões, oportunistas e maus gestores. Então, quando nós puxamos o problema para nós, e eu me incluo nisso, quando nós puxamos o problema para nós, fica mais fácil de resolver do que eleger um cidadão, é a classe política que não presta. Quem é que colocou esse cidadão sentado naquela cadeira? Então, nós precisamos, a cada vez mais, melhorar as nossas escolhas, deixar no máximo possível as paixões de lado e escolher nomes e pessoas que podem, de fato, cuidar das pessoas. O que faz mal ao Brasil é aquele político arcaico, que é um retrocesso para o país, que ainda acha que a política é uma boquinha para ele, para a sua família, que dali tem que tirar um dinheirinho extra para poder enriquecer seu patrimônio. Tem político que passa, às vezes, os 4 anos de mandato fazendo as suas corrupções em nome de uma dívida de campanha ou da próxima campanha que está chegando, né? Então, eu acho que isso é o mal político. A maldade não está na política, como pregam alguns candidatos. O próprio candidato vitorioso em São Paulo, que eu quero aqui parabenizar, também veio com esse mesmo discurso. Não sou político, o pai já foi político, ele já teve vários cargos públicos, que não tem nenhum problema. Eu só acho que esse discurso é um discurso falso, oportunista, demagogo, e que isso não constrói democracia, isso destrói democracia. Pois eu digo para o povo do meu Tocantins e do Brasil, que eu tenho orgulho de ser política. Não tenho nenhum processo de corrupção na minha vida, eu tenho quase 20 anos de vida pública e não tenho nenhuma acusação de corrupção em toda a minha carreira. Adoro ser política porque eu penso que através da política você pode transformar a vida das pessoas para o melhor. Você pode trabalhar para que crianças e jovens possam ter um futuro diferente. O poder interessa para isso. O poder não é para usufruir dele na vida boa e no bem bom. O poder só vale a pena e os políticos buscam o poder com as boas intenções para colocar os seus sonhos em prática, que na verdade são os sonhos do povo. Então, eu abomino esse discurso demagogo e oportunista daqueles que acham que vão se eleger e continuar bonitos na foto porque não sou político, eu sou gestor, eu sou empresário, né? Porque na política não basta ser empresário e gestor. Na política você tem que ter, além de ser um bom administrador, você tem que ter ética, você tem que ser honesto e você tem que ser humano. Porque eu conheço muitos gestores e empresários corruptos por esse Brasil, que inclusive estão presos, que estão sendo acusados em tribunais, que estão sendo investigados. Então, que história é essa? Como se empresários fossem a Santa Sé e que nos políticos só tivessem bandidos. Não. Temos bandidos na política e temos bandidos empresários, sim, no país. Então, nós temos que separar as coisas e parar de enganar as pessoas. O novo não é isso. O novo não é fugir da política. O novo é fugir da ladruagem, da corrupção e da má gestão de recurso público. É saber eleger prioridade, como um pai de família faz, que nega um tênis novo para um filho porque tem que comprar um óculos de grau para o outro. Então, esses que estão aqui sem receber salário, pergunte a eles qual é a prioridade que eles estão dando, qual a dificuldade que eles estão passando, somando com o marido, com o irmão, com o pai, com a mãe, a aposentadoria para poder pagar as contas no final do mês. Isso é que um gestor tem que fazer, se igualar as mães e os pais de família desse Brasil todo, que conta dinheirinho suado e sabe eleger prioridade. Então, senhor presidente, em Palmas, eu quero avisar o nosso gestor, que é empresário, que ganhou a eleição e é legitimamente eleito, não tem nenhum problema. Respeito, não apoiei da outra vez, assim mesmo coloquei quase 23 milhões de reais em Palmas em recursos públicos, levei sob minha autoria das minhas emendas, mesmo ele sendo meu adversário, não porque eu levei o dinheiro para ele, eu levei para Palmas. Eu fui votado em Palmas e não fui a mais votada em Palmas, mas cumpri com a minha obrigação de levar
levar os recursos para a cidade na ordem de quase 23 milhões de reais. E vou continuar levando, porque, embora eu não tenha apoiado, Palmas é a capital do meu Tocantins. 60% dos palmenses disseram não ao prefeito, mas ele se elegeu com a maioria dos votos válidos. Nós temos que respeitar isso. Segundo ponto, durante essa caminhada nas eleições, senhor presidente, e eu vou também declarar o meu gosto pelas eleições. Eu vejo muitas pessoas dizendo, vamos juntar todas as eleições, aí que o povo morre de sofrimento mesmo. Porque a eleição de 2 em 2 anos faz com que o político tire o pé do chão. Mais uma vez, eu uso a mesma expressão. E isso não é gasto, eleição é investimento, porque nós nos consumimos aqui, em Brasília, no Congresso Nacional, com o nosso trabalho, e nós não temos tempo de percorrer a base. Imagine se nós tivermos tempo apenas de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos para percorrer a base, o que não vai acontecer com o povo. Nas eleições, além de subir num palanque e fazer um comício, nós escutamos as pessoas, nós escutamos os vereadores, nós escutamos os prefeitos, os presidentes de associações e sindicatos, e a gente traz de lá as demandas novas. Eu me sinto revigorada. Venho do Tocantins com alguns sentimentos. Boa parte do eleitorado do meu estado não quer a reeleição, senhor presidente. Estão antipatizados com a reeleição. Pessoas mais humildes, as mais ricas e abastadas, estão enojadas com a reeleição. Não quero entrar no mérito se está certo ou se está errado, mas eu percebi isso no Tocantins. Em algumas cidades, até com placas e faixas. A outra coisa importante que o eleitor manifestou na minha presença, em mais de 80 municípios que fiz, é com o fim das coligações proporcionais. Só que eles não usam essa palavra, claro, que isso é uma palavra técnica. Eles falam, senadora, mas como é que um cidadão que não teve voto vai eleito e o que teve mais voto do que ele perde as eleições? Como é que é isso? Ninguém entende isso. Então, eles não entendem que existem as coligações proporcionais e que os partidos se unem para juntar os votos e dar o percentual da coligação e elege, então, pessoas com 900 votos para vereador e outros com 1.500 votos, como foi um caso de uma pessoa muito próxima a mim no Tocantins, em Araguaína, que não conseguiu chegar até lá. Então, esses dois pontos eu ouvi várias vezes em muitos lugares. O fim da reeleição, a antipatia com a reeleição e o fim das coligações proporcionais. Ninguém pode aproveitar do voto alheio, é assim que eles usam no interior. E na parte física, na parte de obras, eu trago duas demandas do meu estado, asfalto e a seca. As cidades do Tocantins, a metade delas, praticamente em média, estão sem asfalto. Então, isso é uma política pública que pode e deve ser criada pelo governo federal através dos senadores e deputados. Programas que possam asfaltar as cidades do Brasil. Porque daqui 4 anos, se nada for feito, aí vai ser 70% das cidades sem asfalto. Então, nós temos que correr atrás, numa gincana, para asfaltar o máximo de cidades possível, para que isso não acresça e as pessoas estarem em pleno século XXI comendo poeira na porta da rua. Adoece criança, adoece idoso, fora as mulheres que não aguentam limpar a casa 2, 3 vezes por dia. Ainda mais chegando do trabalho tarde, da noite, ainda ter que limpar a casa de novo. Então, asfalto é coisa da Idade Média, é coisa do atraso e nós temos que resolver esse problema. Eu pretendo, com as minhas emendas individuais, colocar usinas de asfalto no meu estado, 5 usinas de asfalto, para abrigar todas as regiões do Tocantins, em termos de consórcios com os municípios, dessa sugestão aos colegas. Santa Catarina talvez não tenha esse problema, é um estado muito desenvolvido, mas o Acre, senador Cameli, pode ser que seja um problema de nós usarmos, então, o sistema de consórcios entre os prefeitos e as usinas de asfalto para servir a todos. Então, é isso que eu pretendo fazer esse ano com as minhas emendas individuais. E a seca. Nós estamos vivendo a tal mudança climática, que é verdadeira, nós estamos vendo mudanças muito grandes nos nossos estados, no Brasil e no mundo, e no Tocantins e Matopiba não é diferente. Nós estamos vivendo uma seca nunca vista antes. Então, antes, no meu estado, só tinha seca no sudeste do estado, Natividade, Paraná, Arraias, Dianópolis e as cidades menores. Mas hoje nós estamos vendo 100% das cidades do Tocantins, não é 90% não, 100% das cidades do Tocantins reclamando da falta d'água. E com rios caudalosos, rios abundantes, mas a chuva foi pouca. Então, isso é também uma direção de política pública para o centro-oeste brasileiro e para o Matopiba, o Nordeste nem se fala, que todo mundo já sabe, tentar solucionar através de perfuratrizes, poços artesianos, cisternas, mas um combate duro na zona rural para que nós possamos superar a questão da seca. No Tocantins, nós vamos contemporizar com emendas parlamentares também as perfuratrizes.
Outro ponto, senhor presidente, que eu gostaria também de destacar é com relação à reforma política, para encerrar o meu pronunciamento. Nós estamos caminhando, e ontem o presidente Renan Calheiros fez o seu compromisso com essa casa, depois de uma reunião com o Rodrigo Maia, que é o deputado presidente da Câmara, e o Renan, presidente do Senado. Então, os dois fizeram uma reunião com os líderes e combinaram para o dia 9 de novembro, vou esperar fazer novena, que nós votaremos algumas mudanças, atendendo os eleitores, pelo menos do meu Tocantins. O fim das coligações proporcionais, ninguém vai aproveitar do voto alheio, cada um vai ter que pôr a cara de fora e ter os seus votinhos para sentar nos lugares, ou no Senado, ou na Câmara, ou na Câmara de Vereadores, ou deputados estaduais. E a cláusula de barreira, esse é um pouco mais complexo para explicar, mas o partido deverá ter representação em vários estados do Brasil. Não adianta um partido ter representação em 2, 3 estados que não vai virar partido, ele vai ser excluído. Então, essa cláusula de barreira, ela vai ser progressiva. Me parece que vai começar com 9 estados e depois isso ir crescendo. Porque tem partido que só existe em 2 estados e quer ser partido. Partido tem que ser nacional, né? Então, o cálculo do DIAP é que se essas duas coisas passarem, forem aprovadas, o fim das coligações proporcionais, que é aproveitar de voto alheio, e a cláusula de barreira, para existir partido político, não é só com conversa fiada, não, tem que ter voto no Brasil todo. Se isso for implementado, nós teremos apenas 13 partidos, que já é tem 35, 13 já é um avanço. O Brasil tem 35 partidos, nos Estados Unidos tem 2 praticamente. Então, de 35, nós passaremos para 13 partidos. Já é um grande avanço e eu vou comemorar demais. O fim dos partidos de aluguel. O que é isso? Partido de aluguel, gente, são aqueles partidos pequenos, não todos não são assim, tá? Há alguns que na hora da eleição quer vender o partido por causa do tempo de televisão, por causa da coligação, para juntar os vereadores, para juntar os deputados, enfim, é a negação da política. Então, eu tenho certeza que isso será um grande avanço, tem consenso de todos os líderes, então a Casa está dando um passo importante, Câmara e Senado agindo legitimamente com relação a esse tema. E a outra questão polêmica é o financiamento de campanha. Então, para todo mundo lembrar aqui, até a outra eleição passada, as empresas, construtoras, comércio, indústria, podia doar dinheiro para o candidato. Agora não pode mais. Essas eleições foi lei seca. Ou o candidato tem dinheiro dele, ou ele tem que recolher de pessoa física, de empresa não pode. Isso foi bom? Foi. Melhorou muito porque barateou as campanhas, elas foram barateadas e isso foi da maior importância. O cidadão teve que pôr o pé no chão, tirar o pé do chão, né? Teve que tirar o pé do chão e rodar corpo a corpo, santinho na mão, porque a vigilância está muito grande e não dá para maquiar as contas. Mas, mesmo assim, eu quero dar o exemplo aqui de Palmas, Tocantins. Será que esse é o formato correto? Vou lembrar aqui, então, não podia pegar dinheiro de empresa. Ou o candidato tinha o seu dinheiro, ou ele tinha que pegar de pessoa física. Quem é que doa pessoa física nesse país, gente? Praticamente ninguém. Então, foi uma eleição baratíssima. Mas veja bem, a terceira colocada em Palmas, Cláudia Leles, ela gastou 290 mil na sua campanha, para ter 13 mil votos. O segundo colocado, que eu apoiei, gastou 462 mil para ter 41 mil votos. Né? Gastou o dobro dela para ter 4 vezes mais votos. E o prefeito, que ficou em primeiro lugar, gastou 3.790.000 reais. O segundo, 460 e a terceira, 290. Então, o voto do prefeito saiu por pessoa, R$ 55 o voto. O do segundo colocado, R$ 11. E da terceira colocada, saiu R$ 34. Agora, da parte que o prefeito gastou, o prefeito Amasta, 3.790.000, como ele é muito rico, 3.365.000 foi dele próprio. O segundo colocado, Raul Filho, de 462, em torno de 200 e tantos mil, foi recurso próprio. Então, esse sistema também não está correto, porque os ricos, como o prefeito Amasta, pode ganhar as eleições daquele que não tem dinheiro. Sorte dele ser rico, eu não tenho nada contra isso. Mas nem todos os candidatos têm a sorte de ter essa riqueza para fazer a sua eleição. Então, 3.790.000, 3
3.365.000 foi do seu próprio bolso. Então, nós vamos candidatar, começar a filiar nos partidos os milionários do país, que eu acho que fica mais fácil para todos nós. Começa a convidar pessoas, jogador de futebol que ganha milhões, artistas que ganham milhões, donos de empresas que ganham milhões. Não tenho nada contra a riqueza, pelo amor de Deus, eu queria que todo mundo fosse rico. Mas é injusto para aquelas pessoas que têm os seus ideais e que não têm o dinheiro para gastar. Então, eu gostaria de deixar esse questionamento e dizer que o fim da doação de empresa jurídica foi boa, mas essa questão do candidato rico poder ter e quase... Quantas vezes mais? Nem sei, de 3.700.000 para 462.000, é muitas vezes maior o investimento e está na cara que isso fez a diferença na eleição de Palmas, por favor. Então, eu acho que isso não é justo, independente do mérito de um ou de outro. Então, senhor presidente, eu encerro as minhas palavras dizendo que estou revigorada, fizemos uma ótima eleição no Tocantins, o PSD, em termos de prefeitos, o partido do presidente Kassab fez 28 prefeitos, o meu partido, o PMDB, fez 27 prefeitos, do 139, foi o primeiro colocado o PSD, o PMDB ficou em segundo lugar, e nós tivemos uma eleição pacífica, não tivemos nenhuma tragédia, como Goiás, infelizmente, teve na cidade de Itumbiara, com o deputado Zé Gomes, que era do meu relacionamento, e que foi uma tragédia, foi muito triste. Mas, enfim, fora as ofensas, os xingamentos, as calúnias e os processos, a eleição no Tocantins correu bem e eu também quero parabenizar o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, a presidente Ângela Marques, pela condução das eleições no Tocantins. Muito obrigada, senhor presidente.